O grito ecoou pelo terminal lotado do aeroporto de Lisboa como um trovão inesperado, fazendo cabeças virar em uníssono. Miguel, com apenas 17 anos, sentiu o chão sumir sob seus pés quando o oficial de segurança agarrou seu braço com força desnecessária, os olhos frios cravados na camiseta que ele usava, um arco-íris vibrante, símbolo de uma identidade que Miguel abraçava com o coração inteiro. Você não embarca assim, rapaz. Isso é provocação, rosnou o homem, ignorando os protestos iniciais de Miguel, que via seu sonho de reencontro com o pai no Brasil evaporar ali, no coração de Portugal, onde o preconceito ainda se vestia de autoridade. Em segundos, o que era para ser um voo simples transformou-se em uma prisão invisível, e Miguel, o adolescente gay que havia aprendido a erguer a cabeça contra as sombras do passado, descobriu que a liberdade tinha fronteiras que nem mesmo o amor podia atravessar sozinho. Miguel piscou rápido, tentando conter as lágrimas que ameaçavam traí-lo, enquanto o oficial o arrastava para uma sala lateral, longe dos olhares curiosos dos passageiros. O ar no aeroporto era denso, carregado do cheiro de café fresco e ansiedade coletiva, mas para ele, tudo se resumia ao peso daquela mão no seu ombro, um lembrete cruel de quantas vezes já havia sido julgado por ser quem era. Ele pensou em sua mãe, Isabel, a inspetora de aviação que o criara sozinha em Cascais, ensinando-o a navegar o mundo com graça e firmeza, apesar das línguas ferinas da vizinhança conservadora. Filho, o mar de Portugal é vasto, mas o preconceito é uma onda que passa, ela sempre dizia, com seu sotaque lisboeta suave, enquanto preparavam bolinhos de bacalhau na cozinha apertada de casa. Agora, naquele momento, Miguel desejava que ela estivesse ali, não como mãe, mas como a profissional implacável que fiscalizava cada detalhe nos céus do país. Mas Isabel estava em uma conferência em Faro, ou pelo menos era o que ele acreditava, e o voo para o Rio partia em menos de 1 hora. Enquanto esperava na sala cinzenta, decorada apenas por cartazes desbotados de segurança aérea, Miguel ouviu vozes abafadas do lado de fora. Seu coração acelerou quando a porta se abriu, revelando não um oficial, mas um rapaz da sua idade, com cabelos castanhos desgrenhados e um casaco de couro gasto que cheirava a maresia. Oi, sou o Diogo. Vi o que aconteceu do portão de embarque. Isso é uma merda, disse ele, com um sorriso torto que desarmava qualquer tensão, estendendo uma garrafa d'água como se fosse uma oferta de paz. Diogo era um dos voluntários do grupo de apoio LGBTQ+ de Lisboa, que patrulhava aeroportos em dias de pico para oferecer suporte a viajantes vulneráveis. Seus olhos verdes, cheios de uma empatia genuína, fixaram-se nos de Miguel, e por um instante, o mundo parou. Eu sou Miguel. De Cascais. Indo para o Brasil ver meu pai, murmurou ele, aceitando a garrafa, sentindo um calor inesperado subir pelo peito, não de raiva, mas de algo mais suave, como a brisa de verão que soprava pelas falésias da costa portuguesa. Diogo sentou-se ao lado dele, ignorando as regras implícitas da sala de detenção, e começou a contar histórias leves para distraí-lo, sobre o primeiro beijo que dera em uma festa clandestina no bairro Alto, sob as luzes neon que piscavam como estrelas caídas, e como quase fora pego pelos pais conservadores que ainda acreditavam em casamentos tradicionais. Mas olha, a gente sobrevive. E você? Qual é a sua história por trás dessa camiseta corajosa? Miguel hesitou, mas as palavras saíram como um rio represado. Falou da escola em Cascais, onde os colegas o isolavam por sussurrar sobre garotos bonitos em vez de meninas, da noite em que seu melhor amigo, o Tomás, o traíra revelando seu segredo para a turma inteira, e do pai que partira para o Brasil anos antes, deixando um vazio que Miguel preenchia com desenhos de ondas e arco-íris em seu caderno. Diogo ouvia com atenção, inclinando-se ligeiramente para frente, e Miguel sentiu, pela primeira vez naquele dia infernal, que não estava sozinho. Era como se o destino, caprichoso como as marés do Tejo, tivesse jogado Diogo em seu caminho para lembrar que o amor, em suas formas mais puras, era a âncora contra as tempestades. Mas o idílio foi interrompido pelo retorno do oficial, agora acompanhado de um superior, um homem de meia idade com bigode impecável e crachá reluzente. O garoto vai perder o voo. Chama a polícia se necessário, decretou ele, folheando papéis com ar de quem julgava deuses. Miguel sentiu o pânico subir como um baile, imaginando o pai esperando no aeroporto do Rio, sem saber do drama que se desenrolava a milhares de quilómetros. Diogo se levantou, firme, e interveio. Isso é discriminação pura. Eu gravo tudo se precisarem de prova para a associação. O superior riu, um som seco como folhas mortas, mas algo em seus olhos vacilou, talvez o medo de um escândalo em um país que, apesar dos avanços, ainda lambia feridas antigas de intolerância. Enquanto discutiam, Miguel recebeu uma mensagem no celular. Estou a caminho, filho. Aguenta firme. Mãe. Seu coração saltou. Isabel. Como? A conferência em Faro era só uma desculpa, ele percebeu agora, para uma surpresa que ela planejava, mas isso era mais do que ele poderia sonhar. A chegada de Isabel foi como um furacão disfarçado de brisa serena.
Ela irrompeu na sala com o uniforme impecável de inspetora-chefe da aviação civil portuguesa, o distintivo brilhante sob as luzes fluorescentes, e uma pasta de documentos que parecia uma arma carregada. "O que está acontecendo aqui?" perguntou ela, voz calma mas afiada como uma lâmina de navalha, ignorando o oficial e indo direto para Miguel, abraçando-o brevemente com um cheiro familiar de lavanda e determinação. Os homens trocaram olhares nervosos. Isabel não era qualquer uma. Aos 45 anos, ela havia subido na hierarquia lidando com crises internacionais, de greves de pilotos a ameaças de segurança, e sua reputação de implacável era sussurrada nos corredores do aeroporto como uma lenda urbana. "Senhora inspetora, é um caso de conduta inadequada", gaguejou o superior, mas Isabel já folheava os regulamentos da União Europeia sobre direitos dos passageiros, citando artigos com precisão cirúrgica. "Inadequada? Isso é violação do artigo 14 da Carta dos Direitos Fundamentais. Discriminação por orientação sexual é crime aqui em Portugal desde 1999. Ou precisam que eu chame a Comissão Europeia para uma auditoria surpresa?" Enquanto Isabel desmontava a autoridade dos homens com fatos e leis, como se estivesse jogando xadrez em um tabuleiro invisível, Miguel observava, boquiaberto, o poder dela, não o da farda, mas o da mulher que havia criado um filho gay em uma sociedade que ainda murmurava preces católicas contra o pecado. Diogo, ao lado, sussurrou: "Sua mãe é uma lenda. Eu ouvi falar dela em uma manifestação ano passado." Miguel sorriu pela primeira vez, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto cansado, e naquele instante, sentiu uma faísca entre ele e Diogo, não um fogo devorador, mas uma chama gentil, como o sol filtrando pelas folhas de sobreiros nas colinas de Sintra. Isabel, percebendo a troca de olhares, ergueu uma sobrancelha aprovadora, mas manteve o foco na batalha. Em minutos, os oficiais recuaram, murmurando desculpas, e Miguel recebeu permissão para embarcar, com uma advertência formal que Isabel prometeu contestar pessoalmente no Tribunal Trabalhista. No portão de embarque, com o voo atrasado apenas 10 minutos graças à intervenção dela, Miguel se virou para Diogo, o coração pesado pela despedida iminente. "Obrigado por tudo. Se eu voltar de Lisboa, quem sabe a gente se vê no Barro Alto." Diogo pegou sua mão, apertando-a com uma intensidade que dizia mais que palavras: "Eu conto com isso. E ei, mande notícias do Rio. Quero saber se o samba é tão libertador quanto dizem." Seu toque era elétrico, um lembrete de que conexões verdadeiras transcendiam aeroportos e oceanos. Isabel observava de longe, orgulhosa, sabendo que havia plantado em Miguel não só coragem, mas a semente de um amor que florescera no caos. Enquanto ele caminhava pela ponte de embarque, o avião rugindo como um dragão adormecido, Miguel olhou para trás uma última vez, vendo Diogo acenar, uma silhueta contra as luzes do terminal. Portugal, com suas ruas empedradas e segredos antigos, havia-lhe dado mais do que um incidente traumático, havia-lhe dado esperança, tecida em fios de empatia e afeto inesperado. Mas a história de Miguel não terminava ali, no ar rarefeito a 10.000 metros. No Rio, o reencontro com o pai, o engenheiro que emigrara anos antes por um emprego melhor, foi um turbilhão de abraços e lágrimas salgadas, mas também de silêncios incomodos. O pai, um homem de mãos calejadas e sotaque português carregado, ainda lutava com a notícia da orientação do filho, revelada por cartas hesitantes durante a pandemia. "Eu te amo, rapaz, mas isso é difícil para mim", confessou ele uma noite, na varanda com vista para a Baía de Guanabara, onde o Cristo Redentor parecia vigiar com olhos de pedra. Miguel, fortalecido pela provação em Lisboa, respondeu com paciência forjada no fogo: "Pai, amor não tem moldes. É como o mar, vasto, imprevisível, mas sempre retorna à praia." Eles passaram dias caminhando pelas praias de Copacabana, falando de tudo e de nada, e aos poucos, as barreiras caíam como castelos de areia. Miguel enviava mensagens para Diogo todas as noites, fotos de pôres do sol flamejantes e relatos de conversas profundas, e as respostas vinham rápidas, cheias de humor e saudade sutil, sendo uma ponte sobre o Atlântico. De volta a Portugal, semanas depois, Miguel desembarcou em Lisboa com o peito leve, mas o destino, sempre tramando suas reviravoltas, havia mais surpresas guardadas. Na saída do aeroporto, lá estava Diogo, com um buquê de flores silvestres escolhidas nas colinas de Monsanto, o sorriso largo como o Tejo ao amanhecer. "Bem-vindo de volta. Sua mãe me deu a dica", confessou ele, corando levemente. Isabel, cúmplice, piscou de longe, antes de partir para uma inspeção de rotina. Assim começou uma dança delicada entre os dois, passeios de elétrico pelo Chiado, onde as ruas ecoavam com fado melancólico que falava de amores perdidos e encontrados, piqueniques em Belém, com pastéis de nata quentes e conversas sobre sonhos. Diogo queria ser ativista full-time, Miguel sonhava em estudar artes visuais na Universidade de Coimbra. Mas nem tudo era idílio, sombras do passado espreitavam. Tomás, o ex-amigo traidor, agora na mesma escola, tentava se aproximar com desculpas vazias, revelando seu próprio segredo: ele era bissexual, e o medo o fizera atacar Miguel anos antes.
Eu era um covarde. Me perdoa, implorou ele em um café abafado, olhos baixos. Miguel, com o coração dividido entre raiva e compaixão, estendeu a mão. Perdão é uma escolha, Tomás. Mas confiança se reconquista devagar. Enquanto a amizade com Tomás renascia como uma planta resiliente após a seca, o romance com Diogo se aprofundava em camadas inesperadas. Uma noite, durante uma manifestação pelo orgulho em Lisboa, onde bandeiras coloridas tremulavam como velas em uma frota de liberdade, eles foram confrontados por um grupo de opositores radicais, e quando velhos preconceitos católicos que ainda persistiam em bolsões da sociedade portuguesa. Gritos de aberração cortaram o ar, e Diogo, protetor, se colocou na frente de Miguel, mas foi ele quem levou o empurrão mais forte, caindo no chão de paralelepípedos. O caos irrompeu, polícia interveio, câmaras piscaram, mas no meio da confusão, Miguel ajudou Diogo a se levantar, seus rostos próximos o suficiente para que o mundo se dissolvesse em um beijo roubado, breve mas elétrico, selando uma promessa silenciosa. Nós vamos vencer isso juntos, sussurrou Miguel, limpando o sangue do lábio rachado de Diogo. Aquele incidente, em vez de quebrá-los, forjou-os mais fortes, transformando o medo em combustível para ações maiores. Eles se juntaram ao grupo de Diogo, organizando workshops em escolas sobre inclusão, enfrentando professores céticos e pais alarmados com fatos e histórias pessoais. Isabel, testemunha discreta dessa evolução, sentia um orgulho que transbordava como o vinho verde nas adegas de Douro. Mas sua própria vida guardava conflitos não resolvidos. Viúva desde que o marido, pai de Miguel, partira, ela havia-se dedicado à carreira, ignorando um vazio que agora se manifestava em noites solitárias. Durante uma inspeção em Porto, encontrou-se com Ana, uma pilota experiente de olhos castanhos e riso contagiante, que pilotava aviões como se dançasse com as nuvens. Ana era lésbica assumida, e sua franqueza desarmou Isabel. Você parece carregar o peso do mundo nas asas. Deixe-me ajudar a aliviar. Conversas casuais viraram jantares em restaurantes à beira do Douro, onde o vinho fluía e segredos emergiam. Isabel, criada em uma família tradicional de Évora, lutava contra os fantasmas internos. E se Miguel me julgar? E se o trabalho complicar? Mas Ana, com paciência de quem navegava turbulências, a guiava suavemente. Uma noite, sob as estrelas de uma vinícola, Isabel confessou: eu sempre soube que o amor não tem gênero, mas nunca o senti assim. O beijo que se seguiu foi tímido, mas libertador, um passo para Isabel em direção a uma autenticidade que ecoaria na vida do filho. Enquanto isso, Miguel e Diogo enfrentavam sua primeira grande prova como casal, a viagem de família para as praias de Algarve, onde Isabel convidara a Ana, e Tomás tagarelava como o primo postiço. O sol escaldante de Lagos expunha não só corpos bronzeados, mas vulnerabilidades cruas. Tomás, ainda lidando com sua própria saída do armário para os pais, desabafou uma noite ao redor da fogueira: eu traí você porque via em você o que temia em mim. Agora, vejo que a amizade verdadeira é a ponte sobre o abismo. Miguel, com Diogo ao lado, perdoou plenamente, e o grupo se uniu em risadas e planos futuros. Mas o clímax veio quando um temporal repentino isolou-os em uma gruta costeira, ondas rugindo como feras. Presos, memórias afloraram. Miguel reviveu o incidente no aeroporto. Diogo compartilhou a perda do irmão mais novo, vítima de bullying homofóbico anos antes. Na escuridão úmida, abraçados, eles prometeram: nosso amor é a luz que guia, não importa a tempestade. Resgatados ao amanhecer, saíram transformados, com laços irrompíveis. De volta a Lisboa, o outono pintava as folhas de ouro, e novas reviravoltas surgiam. O oficial do aeroporto, agora demitido após a investigação de Isabel, procurou Miguel em uma carta anônima: eu errei. Meu filho é como você, e o medo me cegou. Um gesto de redenção que Miguel compartilhou com Diogo, plantando sementes de perdão coletivo. Isabel e Ana oficializaram o namoro em uma cerimônia simples no cartório de Cascais, com Miguel como padrinho, celebrando o amor em todas as suas formas. Tomás, fortalecido, iniciou um clube de aliados na escola, transformando dor em ação. E Miguel, agora com 18 anos recém-completados, inscreveu-se na universidade, com Diogo ao lado, sonhando em ilustrar histórias de resiliência quer portuguesas. O aeroporto de Lisboa, outrora palco de humilhação, tornou-se símbolo de triunfo, um lembrete de que, em Portugal, onde o fado canta de saudades e renascimentos, o amor sempre encontra seu voo. Mas a jornada não era linear, sombras persistiam. Durante o Natal em Évora, na casa ancestral de Isabel, tias conservadoras sussurraram julgamentos sobre modas modernas, testando os limites da família. Miguel, com Diogo convidado, defendeu seu amor com palavras afiadas como o vento alentejano: o preconceito é a verdadeira tradição que caduca aqui. A tensão explodiu em uma discussão acalorada, mas Isabel, agora segura em seu próprio romance, mediou com sabedoria: família não é sangue, é escolha. E eu escolho todos vocês. Lágrimas e abraços selaram a paz frágil, e naquela noite, sob o céu estrelado,
Miguel e Diogo escaparam para os campos, deitando na grama úmida, mãos entrelaçadas, falando de futuros, viagens a Sintra, estudos em Coimbra, talvez uma casa própria nas colinas. Você me salvou naquele aeroporto, murmurou Miguel. Diogo riu suavemente. Não, nós nos salvamos mutuamente. O ano novo trouxe um teste maior. Diogo recebeu uma oferta de ativismo em Berlim, um dilema que rasgou o coração de Miguel. É por um ano. Mas e nós? Questionou ele, caminhando pelo aqueduto das águas livres, onde a história de Portugal ecoava em arcos antigos. Noites de dúvida se seguiram, cheias de conversas profundas e silêncios carregados, mas o amor, testado, emergiu mais forte. Vá. Eu te espero. O amor verdadeiro não tem fuso horário, decidiu Miguel, e quando as palavras da mãe. No aeroporto, ironicamente o mesmo, a despedida foi agridoce, com um beijo que prometia retornos. Diogo partiu, mas mensagens diárias mantinham a chama acesa, e Miguel mergulhou nos estudos, encontrando consolo na arte e na amizade renovada com Tomás, que agora namorava um colega de classe. Enquanto isso, Isabel e Ana navegavam suas próprias águas turbulentas. Uma promoção para Ana significava voos longos, testando a confiança recém-construída. O céu é meu trabalho, mas você é meu lar, assegurava Ana em chamadas de vídeo de escalas em Madrid. Isabel, aprendendo a voar emocionalmente, respondia com visitas surpresa, fortalecendo o laço. Miguel, inspirado, criou uma série de desenhos sobre amores alados, expostos em uma galeria no Porto, atraindo olhares e conversas que curavam feridas coletivas. Tomás contribuiu com poemas, transformando sua culpa em catarse poética. O clímax irrompeu no verão seguinte, quando Diogo retornou inesperadamente durante o Orgulho de Lisboa. Mas com ele veio uma notícia: ele havia sido atacado em uma marcha na Alemanha, ferido fisicamente e emocionalmente, questionando se o ativismo valia o custo. Miguel, ao vê-lo no hospital, com curativos e olhos assombrados, sentiu o mundo ruir novamente. Eu quase desisti de tudo, confessou Diogo, voz rouca. Mas Miguel, com a força acumulada de todas as batalhas, o ergueu. Você é a mudança que o mundo precisa. E eu sou sua âncora. Juntos, eles processaram o trauma em terapia conjunta, emergindo com um plano: fundar uma rede luso-alemã de apoio Kier, unindo oceanos de solidariedade. No outono, com folhas caindo como confetes dourados, o grupo se reuniu em Cascais para uma celebração, aniversários misturados, amores entrelaçados. Isabel e Ana anunciaram planos de adoção, inspirando Miguel e Diogo a sonhar com famílias futuras. Tomás, agora abertamente bissexual, trouxe seu namorado, fechando o círculo de redenção. Sob o sol poente da costa, Miguel refletiu: do incidente no aeroporto ao florescimento atual, a vida era uma tapeçaria de conflitos e triunfos, tecida com fios de coragem e afeto. Portugal, com suas falésias dramáticas e céus infinitos, havia sido o palco perfeito para essa epopeia, um lembrete de que, apesar das tempestades, o amor sempre encontra seu porto seguro. Anos se passaram, mas as raízes daquele dia em Lisboa permaneceram profundas. Miguel, agora ilustrador renomado, publicou um livro gráfico sobre sua jornada, com Diogo como coautor, vendendo milhares de cópias em livrarias de Lisboa a Porto. Isabel ascendeu a diretora de segurança aérea, usando sua posição para implementar treinamentos antidiscriminação em todos os aeroportos do país. Ana, sua parceira, pilotava voos transatlânticos, mas sempre reservava assentos para causas Kier. Tomás tornou-se professor, ensinando história inclusiva em escolas alentejanas, e seu romance floresceu em uma parceria estável. Reuniões anuais na praia de Cascais viraram tradição, com fogueiras contando histórias de vitórias e cicatrizes, rindo das ironias do destino. Um dia, em um voo de rotina, Miguel e Diogo, agora casados em uma cerimônia simples no cartório do Chiado, foram impedidos de embarcar por uma falha técnica, e quando o passado, mas agora com humor Isabel, ainda inspetora honorária, resolveu tudo com uma ligação, rindo: algumas coisas nunca mudam, mas nós sim. Enquanto o avião decolava, mãos dadas, eles olharam pela janela para a costa portuguesa se afastando, sabendo que, não importa para onde o vento os levasse, o amor, profundo, resiliente, Kier, era o verdadeiro voo da vida.